Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento a sós, o seu momento de prioridade ao Senhor, o seu momento do dia super abençoado, tranquilo, gostoso, agradável. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje e nós vamos dar continuidade à leitura de Jó. Mas não esquece de inscrever-se aqui, mandar para bastante gente que você conhece, compartilha mesmo, seja você também um emissor da palavra do Senhor, faça a sua parte. Deixa um comentário para dar mais engajamento no canal e não esquece de deixar o like, tá bom? Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Jó, capítulo 31. Jó declara sua integridade. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou de minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se há alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele.
se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. No capítulo de hoje, Jó declara a sua integridade. O que era isso? Ele aqui começou a lembrar, a dizer o que ele fazia, as atitudes que ele tinha e as atitudes que ele não tinha. Porque para nós sermos pessoas corretas, nós temos que fazer uma opinião disso, você concorda? Você tem que ser disciplinado, você tem que ser firme. E não é muito fácil, muitas vezes, fazer o que é correto. Muitas vezes, o que é errado é mais fácil, vai te trazer mais benefícios, assim, pelo menos humanamente falando, né? Não na parte espiritual, isso não. Mas, para muita gente, é muito difícil andar no caminho certo e ela tem que se esforçar muito para isso. Eu acredito que com o passar do tempo, que você aceita Jesus, que você tem o Espírito Santo em você o tempo todo, isso se torna mais um hábito e se torna sim mais fácil você ser mais firme, você dizer não para certas coisas, você renunciar ao teu eu em pró do que Deus quer que você faça. Porque para nós o que importa é o que Deus pensa de nós e não os outros. E muitas vezes, principalmente nós cristãos, somos muito criticados por nossas atitudes, né? Ah, você não aproveita a vida. Ah, você é muito certinho. Ah, você sabe assim, esse tipo de coisa. A gente escuta isso sim às vezes. E a gente tem que ser firme de ter aquela opinião de que a vida é nossa. E nós somos cristãos autênticos, nós somos cristãos de verdade, não um falso cristão que fica aí se fazendo de santinho, se fazendo de certinho, mas no fundo ele faz tudo errado escondido. Não, você tem que ser autêntico. O que você vive, você prega, e o que você prega, você vive. Porque se não for assim, não adianta nada. É muito pior do que aquele que faz tudo errado e assume, né? Então eu acredito que nós temos que ter essa firmeza de termos integridade, de andarmos nos caminhos do Senhor. Igual eu disse, muitas vezes não é fácil, a gente tem que ter aquela opinião formada, aquela firmeza mesmo da ideia, convicção de que nós estamos fazendo a vontade do Senhor e não a nossa. E aqui Jó, ele fala várias coisas aqui que ele queria que a omoplata dele deslocasse, né? O ombro dele deslocasse do lugar se ele tinha cometido essas coisas aqui. Ele fala de várias coisas aqui. Ele fala de falsidade, ele fala de cobiçar a mulher do próximo. Aqui, ó, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, né? Então, assim, ele era fiel à esposa dele, ele tentava sempre ser correto com relação a isso também, porque é todo um conjunto, não é só uma coisa. Você tem que ser fiel, você tem que ser honesto, pagar as contas em dia. Se você por acaso teve um imprevisto e não conseguiu pagar em dia, você dá uma satisfação para a pessoa e faz de tudo para pagar o quanto antes. Isso é honestidade, né? Então nós temos que ter essas atitudes sim. E ele falou muitas vezes aqui que ele nunca negou comida a ninguém, ele atendeu aos órfãos, às viúvas, ele fez tudo que Deus se agrada. Então ele estava defendendo ali sim a sua integridade, sendo firme nisso, né? E aí depois ele comenta aqui, cadê uma parte que eu achei bem legal? Aqui, eis aqui a minha defesa assinada. Ele falou tudo que veio ali na memória dele, das coisas corretas que ele fazia e das coisas erradas que ele deixou de fazer. Ou seja, ele era uma pessoa reta e íntegra. E que nós possamos ser assim também. E é um dia de cada vez, é uma atitude atrás da outra, e assim nós vamos construindo o nosso caráter cristão verdadeiro, e não o pseudo-cristão que fala uma coisa e faz outra. E se você gostou do vídeo de hoje, eu espero que tenha te edificado, tenha te ajudado. Manda para alguém que você ama, manda para alguém que é importante para você. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.